Ora então, amigos, bem-vindos a este Washington Fora de Horas. Parece estarmos aqui um bocadinho atrasados porque o Facebook decide volta e meia que leva. Estamos aqui e hoje é terça-feira, 9 de março de 2021, uma terça-feira que amanheceu aqui na área de Washington encoberta. Hoje temos muitas nuvens, há pouco sol, ou o sol pelo menos apareceu e depois fugiu. Mas nós, apesar de tudo, apesar do tempo estar assim meio incerto, nós temos notícias para si, e isso é certo. E nós vamos começar com Moçambique, onde o presidente Filipe Nyusi se reúne hoje, ou participou hoje, numa reunião virtual do Conselho de Paz e Segurança da União Africana. Vai abordar a situação de paz sustentável, coincidência nas mudanças climáticas, o seu impacto na segurança do continente africano. Não há, todavia, informação se a situação em Cabo Delgado está na agenda desta reunião virtual. Entretanto, em Cabo Delgado, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Moçambique, Bertolino, disse ontem que a população de Mocimboa da Praia vai regressar brevemente às zonas de origem, depois de ter refugiado noutras zonas, fugindo a ataques. Capetino sublinhou que o regresso da população às zonas de origem deverá incluir a reabertura da via que liga a cidade de Pemba e a Vila de Palma, passando por Mocimboa da Praia. Ele disse que a hora será comunicada em breve pelas autoridades, mas não se referiu a outras ações para garantir um regresso seguro e a retomada da vida normal das pessoas, bem como a realização ou reabilitação, aliás, das casas e negócios destruídos pelos ataques que assolam a região há 3 anos e meio. O vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças de Defesa assegurou que a vila de Mocimboa da Praia não está sob controle de terroristas, mas várias infraestruturas foram destruídas, como escolas, hospitais, bancos, entre outros. E vamos descer um pouco para o sul, em Nhambane, cerca de 270 famílias que construíram casas na área que pertence às instalações do aeroporto da cidade vão ser removidas por forma a restaurar as condições de segurança e visibilidade que são necessárias às operações do aeroporto. Segundo as autoridades locais, as casas foram construídas sem autorização do município. As famílias removidas a partir desta semana serão transferidas para bairros da cidade. As casas foram construídas com lonas de zinco e algumas das famílias 15 anos. Algumas das casas ficam a cerca de 80 metros da pista e a Autoridade da Aviação Civil de Moçambique avisou que a situação é perigosa para os aviões e ameaçou mesmo encerrar o aeroporto a menos que as casas sejam removidas até junho. A retirada das casas pode depois permitir que a empresa aeroportuária avance com os planos há muito adiados para expandir e modernizar o aeroporto de Inhambane. E estas são notícias no Washington Fora de Horas, com a Voz da América em português. Convosco está naqueles que vos saúda nesta terça-feira. E vamos a Angola. O governador da Lunda Norte diz que é hora de Cafunfo. Ernesto Mongala apelava hoje ao diálogo e à reconciliação na Vila Mineira de Cafunfo, onde há 40 dias incidentes com a polícia provocaram um número ainda indeterminado de mortes. Ernesto Mongala, em encontro com membros do Executivo e autoridades eclesiásticas, oficiais da polícia, SOBAS e habitantes locais que se juntaram para refletir sobre os acontecimentos de 30 de janeiro no encontro que é organizado pelo FOL, que é o Centro de Estudos para a Boa Governação, em parceria com o Comando-Geral da Polícia Nacional. Mongala focou-se na defesa da segurança como uma necessidade básica do ser humano e condição essencial para o exercício dos direitos. O governador repetiu a afirmação de João Lourenço, Angola una e indivisível, no discurso, no que foi aplaudido, e gerou depois burburinho discordante em alguns momentos, em particular quando falou sobre as receitas dos diamantes, ações do Executivo a nível das infraestruturas e obras na estrada que ligará Cafunfo até à fronteira com a República Democrática do Congo. O governador afirmou que as reivindicações e pretensões contrárias aos interesses de Angola, citamos,
nunca terão respaldo no passado histórico nem nas tradições dos angolanos, fim de citação, e falou sobre o desenvolvimento da província. Ainda em Angola, alguns empreiteiros envolvidos nas obras do Plano Integrado de Intervenção Municipal na província angolana da Huila admitem que estão com enormes dificuldades para executar os trabalhos. No município dos Gambos, as obras deste plano integrado estão avaliadas em mais de 3 mil milhões de kwanzas e, por se tratar de uma zona que está a ser fortemente afetada pela seca, mais de 20 sistemas de água estão contemplados, para além das infraestruturas sociais como escolas, postos de saúde e estradas. Rania Cerejo, que é um engenheiro que responde pela reabilitação de 64 km de estrada, diz que, apesar de prometer entregar a empreitada, admite vários constrangimentos, como atrasos em pagamentos e a realização de projetos. Queixas dos atrasos nas dotações orçamentais, o governador afirma ou avisa que a execução física tem que estar acima da execução financeira. 38 mil milhões de kwanzas é o valor do Programa Integrado de Intervenção Municipal na província do Huila. Tem 184 projetos. E antes de passarmos aqui a outra notícia de Angola, de referir que a Voz da América tem todos os dias uma pergunta em que pedimos a opinião dos nossos amigos internautas. E hoje colocamos a seguinte pergunta nas nossas redes sociais. Os angolanos em Portugal manifestaram-se contra o corte das juntas médicas e consideraram estarem votados a uma sentença de morte por terem que ficar em Portugal sem junta médica ou serem tratados, ou serem obrigados, aliás, a regressar a Angola, onde dizem não haver condições para serem tratados. Ora, o que nós perguntamos é: agiu bem ao cortar as juntas médicas e qual é que é para si o principal problema da saúde angolana que obriga as pessoas a tratarem-se fora do país? Algumas das respostas que nós recebemos. O Dom J7 diz: o sistema de saúde em Angola é triste, o nosso governo não presta muita atenção aos hospitais para bem do povo, os hospitais do país nunca têm medicação para os doentes que vão lá para fazer consultas, mas têm receitas para comprar medicação nas farmácias que estão em frente aos hospitais do Estado, mas ninguém tem verdade. O Valentino Pena, por seu lado, diz: o sistema de saúde em Angola é muito precário. Entra no hospital vivo e sai morto, razão pelo qual os dirigentes de Angola e alguns cidadãos que estão bem financeiramente procuram tratamento fora de Angola. Este governo não tem vontade de melhorar o sistema de saúde em Angola, ele simplesmente não se importa com os angolanos. Ora, nós aproveitamos estar aqui em direto com os nossos amigos internautas e colocamos a eles esta questão do corte das juntas médicas, decidida pelo governo angolano, juntas médicas que se realizavam em Portugal. O que é que pensa? Acha justo ou não? E vamos então voltar aqui às notícias. Angola, onde o suposto autor do assassinato, o padre Manuel Veiga, foi detido, segundo o porta-voz do Comando Provincial de Luanda. O padre foi morto no município de Viana, domingo, às 22 horas, no Zango 1, bairro Zango 1, em nota de condolências. O secretariado diocesano, quero dizer, da Pastoral de Viana, considera o assassinato do sacerdote como uma barbaridade. De nacionalidade colombiana, o padre Manuel Veiga tinha 36 anos de idade. E vamos ver quem é que está connosco aqui nas redes sociais e quem é que quer responder à pergunta sobre a decisão do governo angolano de terminar com as juntas médicas em Portugal. Uma notícia que não está a agradar às pessoas que exatamente usufruem dessas juntas médicas. As temos desde Climane, em Moçambique, o Mamad Iqbal Daoud, nosso amigo permanente aqui connosco todos os dias. Temos o Riquito Januário, temos o Rafael Xixota, diz: boa, estou a acompanhar a partir do Ambo, em Angola. A nova variante cá em Angola, neste momento, está a redobrar esforços. Aliás, nós iremos falar exatamente de variantes do Covid-19 em Angola. O Sebastião Simão diz que está ligado a partir de Lisboa e envia-nos os seus votos de paz para o mundo e uma boa terça-feira abençoada para todos também. Temos desde Moçambique Lika Gopamulungo e temos também
Alaí Diogo diz, só agora este governador teve esta iniciativa, creio que está a falar da questão do governador da Lunda Norte. Aliás, se é por causa do encontro, ele é uma série de encontros, a Lunda Norte é apenas uma das paragens desta organização UFOLO, que está a levar a cabo vários encontros em outras cidades. Temos também Gemazis Cis, diz que está em Timor-Leste. Olá, Timor-Leste, onde neste momento, ora-se aqui em Washington, são 8h42 da manhã, em Timor-Leste são pelo menos 12 horas mais, não é? Portanto, estamos a aproximar das 9 horas da noite. E temos a partir do Bié o Miguel dos Santos. Temos também o Franco Chitlango, diz que está ligado a partir da terra de Boa. Em bando que acabámos agora de falar por causa do problema das casas que foram construídas nas instalações ou nos terrenos do aeroporto e que provocam problemas na aterragem e descolagem de aviões. E temos desde Paris a Paula Guedes, olá, bonjour, ça va, Paula? E temos também o Júlio Mateus, está ligado a partir de Luanda, Molenvos de Baixo. Portanto, nós aqui na Voz da América, nesta terça-feira, 9 de março de 2021, vamos continuar, vamos ainda falar da questão exatamente de Angola, Covid, variantes sul-africana e britânica estão já no país, já são 7 casos de origem sul-africana, 6 da variante britânica e 4 por determinar entre elas as mais contagiosas e que afetam com mais gravidade a população jovem. A revelação foi feita pela Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, em conferência de imprensa, na qual apelou também à responsabilidade de todos. Lutucuta não deu mais detalhes nem quando as variantes foram identificadas. Este é um tema que nós vamos falar na nossa emissão de rádio hoje. Mais Covid em Moçambique, entre domingo e segunda-feira, mais 5 pessoas morreram devido a complicações associadas à Covid-19 e 183 foram infectadas pelo novo coronavírus. Isto, informações do Ministério da Saúde. E que continua a ser o país lusófono mais afetado pela pandemia, tem um total acumulado de 698 óbitos e quase 63 mil casos. Também de referir que começou em Moçambique a vacinação contra o coronavírus. Em Cabo Verde, no mesmo período, o Ministério da Saúde notificou 24 novos casos de Covid-19 em Cabo Verde, aumenta o total acumulado de 15.724 infecções, enquanto o número de óbitos continua em 159. Na Guiné-Bissau, sem novos dados desde sábado, há um total de 3.312 infecções, casos acumulados, 49 mortos. Em São Tomé e Príncipe foram ontem anunciados mais 17 novos casos, elevando para 1961, enquanto o número de mortos mantém-se em 32 desde a semana passada. Falando de São Tomé e Príncipe, arrancou o recenseamento eleitoral com vista às eleições presidenciais de julho. Na diáspora, o processo vai ser de raiz, começa no dia 21 deste mês. O processo visa a inscrição de novos eleitores e também a atualização para os que mudaram de residência. Agentes da educação cívica estão no terreno para ajudar no processo. Na diáspora, para além de Angola, Portugal, Gabão e Guiné Equatorial, mais 7 países foram associados à lista: Reino Unido, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Cabo Verde e Moçambique. A data das presidenciais ainda não foi fixada pelo chefe de Estado. Está, todavia, decidido que vai ser no mês de julho. E vamos agora até ao outro lado do Atlântico, Brasil, onde o antigo presidente Lula da Silva viu anulada nas últimas horas todas as sentenças da Justiça Federal no Paraná relacionadas às investigações da Operação Lava Jato, depois do juiz do Supremo Tribunal Federal, Fachin, ter considerado que a instância judicial é incompetente para julgar os casos. Ao decidir sobre o pedido de habeas corpus da defesa de Lula, apresentado em novembro do ano passado, o juiz Fachin declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná nos casos do apartamento de Guarujá, da fazenda em Atibaia e as doações ao Instituto Lula. O atual presidente Jair Bolsonaro reagiu de imediato e afirmou que o povo brasileiro não quer Lula da Silva nas eleições presidenciais de 2022, enquanto os seus apoiantes saudaram a libertação, bem como aliados políticos no exterior.
A decisão permite a Lula da Silva recuperar os direitos políticos e ser elegível outra vez. Ou seja, poderemos ter um confronto nas próximas eleições presidenciais entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva. Aqui nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes deverá votar hoje a versão final do projeto de lei de ajuda financeira de combate à Covid-19, avaliado em 900 mil milhões de dólares. Tal como acontece com todas as leis americanas, houve uma versão original, que foi elaborada pela Câmara dos Representantes, foi enviada ao Senado, que depois a discutiu, emendou e aprovou um novo projeto de lei, que voltou agora à Câmara dos Representantes para a aprovação final e que depois será enviado ao presidente Biden para a sua assinatura, a aprovação final. Como em todos os projetos de lei, tendo em conta as profundas divisões partidárias e dentro dos próprios partidos, divisões dentro dos próprios partidos, foi um processo que envolveu compromissos, o que parece não agradar a todos, quer à esquerda, quer à direita. O projeto de lei, que deverá ser aprovado hoje na sua versão final, vai colocar dinheiro no bolso de muitos americanos que, depois de um ano de pandemia da Covid-19, vão sem dúvidas ter motivos para... Bem haja, ainda bem, será a primeira vitória legislativa de Biden e dos democratas. E vamos agora até o continente africano. O líder da oposição apelou à realização de maiores e mais protestos, mas pediu que não sejam violentos depois de dias de confrontos mortais provocados pela sua recente prisão. Osmano Sonko é o nome deste líder da oposição. O presidente Macky Sall também apelou à calma e aos manifestantes que evitem os confrontos. O líder da oposição, Osmano Sonko, foi libertado na segunda-feira, mas também acusado de violação sexual. Normalmente considerado um farol de estabilidade numa região volátil, o Senegal tem sido abalado pela pior onda de agitação em anos, que começou depois que Sonko foi preso na semana passada. Os seus partidários alegam que a acusação de violação sexual tem o objetivo de difamar Sonko. Considerado um potencial adversário do presidente Macky Sall, Sonko é um crítico do governo e é muito popular entre os jovens senegaleses. Ele também denunciou a acusação contra ele como politicamente motivada. No Benin foi presa a líder do maior partido da oposição do país e a primeira candidata mulher às presidenciais de 11 de abril, Rekia Madugo, líder do Partido Democrata, foi acusada de planear o assassinato de várias figuras políticas e também de financiar terrorismo. A Comissão Eleitoral já rejeitara a candidatura dela na semana passada, dizendo que não tinha obtido assinaturas de 16 presidentes camarários ou membros do Parlamento. Os analistas, contudo, dizem que o presidente Patrice Talon está basicamente a tentar livrar-se de uma adversária mais forte antes da eleição presidencial e notam que muitos dos opositores do presidente Talon foram presos ou forçados ao exílio. O principal teste político no Benin vai ocorrer agora a 5 de abril, quando o mandato do atual presidente Talon expira, apesar do presidente Talon se ter concedido a ele próprio mais 40 dias na presidência. África do Sul. Principais líderes do ANC reuniram virtualmente com o ex-presidente Jacob Zuma, acusado de vários escândalos de corrupção, para discutirem a atitude desafiadora dele a uma ordem judicial para testemunhar em uma audiência de corrupção. Zuma, acusado de permitir a corrupção descontrolada no aparelho de Estado durante os 9 anos em que foi presidente, continua a desafiar uma ordem do Tribunal Constitucional para comparecer a um painel que investiga as acusações de corrupção contra ele. O painel judicial quer que Zuma, de 78 anos, seja preso por 2 anos por desrespeitar o tribunal. Após as discussões com Zuma, os dirigentes do ANC concordaram em dar a Zuma tempo para ser aconselhado legalmente sobre comparecer perante a Comissão Judicial de Inquérito. O Tribunal Constitucional deverá ouvir o caso de corrupção contra Zuma a 25 de março. Zuma só testemunhou perante o painel uma única vez, isto foi em 2019, antes de encenar uma greve de silêncio. Desde então, opôs-se a depor, alegando interferência política no sistema judicial, acrescentando que não temia ser detido, condenado ou preso. E vamos agora aqui aos que denunciam, que chamam de campanha de desinformação da Rússia contra as vacinas de fábrica americana Covid-19, dizendo que Moscovo está a colocar vidas em risco usando 4 plataformas online nessa campanha.
As autoridades americanas disseram que milhares de contas de mídia social vinculadas à Rússia aumentaram os riscos da vacina Pfizer fabricada nos Estados Unidos, numa aparente tentativa de impulsionar a venda do Sputnik, a vacina desenvolvida na Rússia. A mesma investigação fez um esforço semelhante por um breve período, mas acabou decidindo que tinha mais a ganhar, destacando os esforços de Pequim e as vacinas chinesas. A inteligência dos Estados Unidos há muito suspeita da Rússia em campanhas de desinformação sobre saúde, incluindo a disseminação do mito na década de 1980 de que foram cientistas americanos que criaram o vírus HIV que causa a SIDA. Falando ainda de Covid, situação geral em África, segundo o Centro de Controlo de Prevenção de Doenças da União Africana, o África CDC, número total de infectados é de quase 4 milhões e um pouco mais de 106 mil óbitos desde o início da pandemia. De recordar que oficialmente o primeiro caso de Covid-19 em África surgiu no Egito a 14 de fevereiro de 2020. A Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registrar casos de infecção a 28 de fevereiro. A África Austral continua a ser a região mais afetada pela doença, com a África do Sul à cabeça, com mais de 1,5 milhão de infecções e 4 mil mortes. Em termos de regiões mais atingidas, segue-se o Norte de África, a África Oriental, a África Ocidental e, por último, a África Central. Ainda sobre a Covid, uma empresa farmacêutica italo-suíça concordou em produzir a vacina russa Sputnik V, ou quinta, na Itália, o primeiro acordo desse tipo na União Europeia, com a vacina a ser produzida a partir de julho na região da Lombardia, sim aqui é, né? Lombardia. Os fabricantes russos da Sputnik exigem agora um pedido de desculpas do regulador de medicamentos da União Europeia, após um alto funcionário alertar os Estados-membros contra a autorização apressada da vacina, comparando a autorização de emergência à roleta russa. E já se vem falando há muito de um passaporte internacional de viagens. Agora a China lançou um programa de certificado de saúde para viajantes internacionais chineses. O certificado digital, que mostra a vacinação e os resultados do teste do vírus, está disponível para cidadãos chineses por meio da plataforma da mídia social WeChat. E vamos aqui agora às nossas redes sociais. Vamos saber o que está trending nesta manhã no website da Voz da América, www.voaportugues.com. Não esqueça, o artigo que está a chamar mais a atenção dos leitores é: sul-africanos fornecem helicópteros de combate a Moçambique. A companhia de segurança sul-africana Paramount Group forneceu 2 helicópteros Gazelle à Força Aérea Moçambicana para combate aos rebeldes islâmicos na província de Cabo Delgado, segundo revela a publicação Defense Web. E não se esqueça, sexta-feira é dia de saúde na Voz da América, chama-se Angola Saúde em Foco. Esta semana temos a doutora Esmeralda Nel. Ela é otorrinolaringologista, é uma palavra longa, mas tem a ver com problemas de nariz e ouvidos. Vamos falar exatamente do nariz e da garganta, alergias como rinites, dores de garganta ou rouquidão que nunca passam, constipações infinitas e o efeito das poeiras na nossa saúde. Envie as suas dúvidas, as suas perguntas via WhatsApp para mais 908-652-4584. Portanto, não esqueça, Angola Saúde em Foco, sexta-feira, vamos falar de doenças do nariz e da garganta. Apesar de se chamar Angola Saúde em Foco, é um programa que nós acreditamos altamente informativo para os nossos internautas, sejam eles de que país forem. E no Twitter, a família real britânica, depois da entrevista bombástica do príncipe Harry e da duquesa Meghan Markle com Oprah Winfrey. A entrevista em que Meghan Markle fala de pensamentos suicidas, alega racismo por parte de membros da família real e Harry revela que o pai, a determinada altura, não respondia às suas chamadas. A entrevista foi transmitida no domingo à noite. Desde então, as reações têm sido toda a espécie. O Palácio de Buckingham ainda não reagiu, mantém o silêncio, mas a mídia britânica dedicou dezenas de páginas ao assunto, com o Daily Mirror a considerar esta a pior crise real em 85 anos. E vamos aqui ao Facebook. No Facebook, os posts do grupo sul-coreano Blackpink
grupo feminino, e do cantor canadiano The Weeknd estão trending nesta manhã de terça-feira. As Blackpink anunciaram a data do lançamento do próximo single, chama-se Rosé, que é 21 de março, e mostraram amor com mais de 200 mil reações, mais de 11 mil partilhas e mais de 9 mil comentários. Já o rapper canadiano The Weeknd publicou um post a dar conta que a sua música Blinding Lights tornou-se a primeira música na história da tabela da Billboard 100 ou 100 a passar um ano inteiro ou 52 semanas na lista das 10 mais ouvidas e mais vendidas nos Estados Unidos. Quem não conhece, é de facto uma música muito bonita e este rapper canadiano é muito bom. E vamos ao YouTube sobre música. A nova banda de Bruno Mars, Silk Sonic, já está a viver dias dourados depois de ter lançado Leave the Door Open, ou seja, deixem a porta aberta. O vídeo da música está disponível há 4 dias, já tem 21 milhões de visualizações. É o número de visualizações que nós gostávamos de ter neste Washington Fora de Horas. Silk Sonic é um novo projeto de Bruno Mars com o rapper Anderson .Paak. Portanto, não se esqueçam, todos os dias venham juntar-se a nós aqui neste Washington Fora de Horas. Nós temos notícias da África e do mundo para si. E não se esqueça, ponha lá o seu gosto, o seu like, faça os seus comentários, enviem-nos informações e, de alguma forma, falem uns com os outros através da Voz da América, por que não, né? De me despedir, de dizer que, ou recordar que sexta-feira é dia de Angola Saúde em Foco, doenças do nariz e da garganta. A nossa convidada é a doutora Esmeralda Nel. E, como eu digo, apesar do título ser Angola Saúde em Foco, as doenças são mundiais, portanto não se aplicam só a Angola, apesar de terem um foco em Angola, sobre a situação em Angola, mas as informações médicas em si são aplicáveis a qualquer país. Portanto, a doutora Esmeralda Nel vai ser a nossa convidada no Angola Saúde em Foco, nariz e garganta. É do que se vai falar, vamos falar de alergias como rinites, dores de garganta ou rouquidão que nunca passam, vamos saber porquê. Falaremos de constipações que por vezes parecem que ficam ali connosco a acompanhar-nos durante muito tempo e nunca mais desaparecem. E falaremos também do efeito de poeiras na nossa saúde. Aliás, poeiras, que é um dos problemas que nós temos em muitos dos nossos países e que afetam muito as gargantas. E sobretudo para nós jornalistas, a voz, por assim dizer, é algo extremamente útil saber do que é que estamos a falar. Portanto, Angola Saúde em Foco, vamos falar exatamente de doenças do nariz e da garganta. E nós estamos basicamente no fim. Antes de me despedir, vamos falar de Mianmar, que tem estado nas notícias. Pessoas barricadas num bairro em Rangoon durante a noite disseram hoje que as forças de segurança passaram a pente fino nas suas casas em busca de manifestantes anti-golpe, visando apartamentos com a bandeira do partido de Aung San Suu Kyi. E antes mesmo de me despedir, dizer que connosco temos da Guiné-Bissau, ou tivemos o Fiji, da Guiné-Bissau, temos desde Luanda, tínhamos o Júlio Ginga, como eu já tinha dito, tivemos também Cristina Oliveira, cá estou em Portugal, e eu cá estou aqui em Washington. Tivemos também o Ioana Benjamin, que fala desde a Beira, Moçambique, diz que espera que o chefe de Estado traga muita paz para todos os moçambicanos, principalmente para a zona norte e centro de Moçambique. Do sul da Guiné, de Buba, temos o Mamandi Njai, Buba, onde temos uma rádio parceira, é a Rádio Papagaio, portanto podem nos ouvir em FM todos os dias. A partir de Luanda, Angola, temos Spar Nivalda, e desde o Namibe, em Angola, Kaluanda Kalu. E assim, amigos, vamos nos despedir. Este foi o Washington Fora de Horas, 9 de março de 2021, convosco Ana Guedes, que se despede todos com um abraço e vos saúda. Então, até à próxima. Bye bye.